Graça e paz, amada igreja. Queria convidar os irmãos a sentarem-se por um instante antes de começarmos com a leitura da palavra. Enquanto a projeção prepara, a nossa leitura estará no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos estar a ler do versículo número 8 até o versículo 11. Quero eu agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela salvação da minha alma. Se não fosse por Ele, de certeza não estaria aqui convosco, em primeiro lugar. Estou aqui acompanhado da minha belíssima esposa, irmã Jéssica, né? E minha mãe está aqui, minha irmã está aqui. Não podia estar melhor em família, os adolescentes estão aqui. Para mim é uma bênção. E estou a falar muito porque deviam ter me entregue o microfone às 18h20. Então tenho muito tempo ainda para fazer os agradecimentos. Nossa pregação vai até às 19h05. Então, quando forem 19 horas, já estou quase no final. Tá bem? Aviso antes mesmo para a igreja poder se preparar. Okay? Podemos ficar em pé para fazer esta leitura. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas. Podemos repetir juntos? Nada temas. Com um bocadinho mais de convicção. Nada das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Queria pedir, pastor Pedro, por favor, para orar pela palavra. Graças te damos, Pai, por um momento tão ímpar como este, em que algo espiritual vai acontecer aqui, Senhor. O Senhor falando em cada coração, o Senhor tratando com cada coração, o Senhor suprindo a necessidade de cada coração, o Senhor operando sinais e maravilhas extraordinárias. Pai, mais uma vez, e te manifestas através dele, Pai, falando a tua palavra, orientando o teu povo, alimentando o teu povo, Pai, curando o teu povo, enriquecendo o teu povo, Pai, dando vitória, Pai, desbaratando as densas trevas no nosso meio, Pai, e fazendo que a tua palavra volte para ti, carregada de uma reação positiva de cada um de nós, Senhor, e assim nós vamos receber as coisas que o olho não ouviu, nem o ouvido ouviu, que nunca chegaram ao coração do homem, aquelas coisas que para hoje e para a frente o Senhor tem preparado para nós. Ser servido, Pai, de abençoar a todos nós com as riquezas da sua glória. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. A igreja de Esmirna estava localizada na Turquia, antigamente simplesmente conhecida como Ásia Menor. Era uma cidade, como naquela época da Ásia Menor, comercial e submissa a Roma. Ela estava a cerca de 50, 60 quilômetros da cidade de Éfeso. Eu acho que os irmãos estão familiarizados com a carta de Paulo à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. Então, essa cidade de Éfeso e esta cidade aqui de Esmirna estavam próximas. E era um sítio
onde o Evangelho, pela graça de Deus, tinha chegado. Então o Evangelho estava na Turquia. E era uma igreja que, infelizmente, apesar da região em que eles se encontravam, de tamanha riqueza, de comércio, tinham o aval de Roma, era uma igreja que, por si, não tinha muitos recursos financeiros. Acredita-se ainda pelos historiadores que era uma igreja pequena, não tinha os números que as outras tinham, mas era uma igreja que servia verdadeiramente a Deus. Era uma igreja que era tida como exemplo. Se nós observarmos as outras cartas, nós tivemos a oportunidade de ver as outras cartas. Ontem vimos uma das cartas para outra igreja, logo aqui no início do capítulo 2. Todas as igrejas têm um e outro defeito que ainda devem ser corrigidos. Então, de todas elas, esta é que menos coisas tem para se corrigir. Pelo contrário, além de ser bem curtas, as passagens que falam dela são totalmente fortes e que se identificam com a realidade que nós estamos a viver atualmente. Esta carta, como o livro de Apocalipse, foi escrita 95 anos depois de Cristo. Até agora, tenta-se debater se o depois de Cristo foi depois do nascimento de Cristo, algum tempo depois, ou foi literalmente depois da morte dele. Mas 95 anos depois de Cristo, essa igreja aqui essa carta aqui foi escrita para essa igreja, não é? Então, como já havia dito, eles estavam inseridos nesse meio, mas tinham também ao seu lado uma certa comunidade judaica, que depois dessa vamos abordar. Ia pedir, irmão Manito, para que voltássemos ao versículo, que é o nosso ponto-chave. Os conceitos históricos são simplesmente para que entendamos em que contexto é que foi escrito isto. No versículo 8, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitou, faz as seguintes afirmações. Logo no início da nossa palavra de hoje, nós observamos aquilo que é fundamental na vida de todo o crente, que é reconhecer a grandeza e poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos chamou para que possamos viver uma vida de piedade e amor. A Bíblia diz que assim diz aquele que é o primeiro. Nós no livro de Gênesis podemos ver, a palavra de Deus nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no princípio, todos nós, quando acordamos de manhã, nós dizemos: o meu dia começou agora. Quando nós temos uma obra para realizar, nós dizemos que o nosso dia começou agora. Quando nós queremos fazer uma compra, nós sempre temos um ponto de início. Assim como quando um bebê nasce, nós temos agora que começamos a contar os anos desse bebê. Ninguém conta desde que o bebê está na barriga, só depois do nascimento. Então, todas as coisas têm o seu princípio. A ciência ainda diz-nos que tudo aquilo que é visível, os seres vivos aqui na Terra, eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Ou seja, tem princípio, tem a época evolutiva e depois o seu fim. Mas a palavra de Deus nos remete a um ser que é o próprio princípio e é o próprio fim. Ele em simultâneo está presente, em simultâneo ele já está no futuro, em simultâneo ele está no passado, porque ele não se retém ao nosso plano físico. Verdadeiramente o homem precisa ver para crer e precisa viver o próprio momento para afirmar a sua presença nele. Mas Deus está presente em toda a história, Deus está presente hoje e Deus está presente já no nosso futuro. Amém? A palavra de Deus, quando diz que Deus é o princípio de todas as coisas, ela afirma que tudo aquilo que foi feito e sustentado nele. Porque sem ele, nada daquilo que foi feito seria feito. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que é o próprio início e o próprio fim. Verdadeiramente nós algum dia vamos partir desta terra para outro lugar. Vamos sair deste plano e vamos para outro sítio. Nós vamos ter
aquilo que nós dissemos já é o fim da vida aqui na terra. A boa notícia é que nós, se permanecermos nesse Deus, que é o princípio e que é o fim, a nossa vida nunca terá fim, porque estaremos a viver com Ele, estaremos nele e com Ele vamos poder andar e ver realmente como Ele é. Então é esse Deus que nós estamos a servir esta noite, aquele que é o primeiro e o último, o Alfa e Ômega. Amém? Aquele que foi morto e reviveu. A nossa fé também se assenta na verdade que é Deus, na verdade que é Jesus. A palavra de Deus em João diz que no princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o Verbo andou entre nós, foi julgado, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não acreditamos num Deus que só está escrito na palavra de Deus, mas num ser que realmente veio para aqui, teve comunhão conosco, olhou-nos, agiu como um homem, viveu como um homem, pisou a terra como um homem, foi tentado como um homem e foi morto. Mesmo sendo inocente, ele foi julgado, foi acusado e carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele foi morto e foi morte de cruz. Mas temos a boa notícia. Ele reviveu. Jesus Cristo reviveu. Nós podemos pensar como foi dito na palavra de Deus. Houve pessoas que pensaram assim, que não, talvez alguém foi e roubou esse tal corpo físico. Ou seja, já passamos da verdade geral, que Deus já esteve aqui na terra. Alguns disseram que não, Ele esteve sim, Jesus esteve sim. Várias religiões, vários artigos científicos comprovam que Jesus esteve aqui na terra. Mas muitos deles negam a sua ressurreição. Eles dizem que não, Ele não ressuscitou. Porque ressuscitar para a mente do homem é uma coisa impossível. Como é que alguém que estava morto depois vai levantar e vai andar? O engraçado é que quanto mais o tempo passa e mais a ciência evolui, nós já conseguimos pegar alguma partícula, transformar, né? E depois voltar ao seu estado inicial. Os irmãos devem estar a pensar que eu estou a falar coisas complicadas. Não. A água está no estado líquido, conseguimos pegar a água, pôr no estado gasoso, depois voltar ao estado líquido e quiçá até podemos voltar a congelar. Mas é a mesma água, mudou 3 vezes de estado. Naquela época também não tinha geleiras, então eles não sabiam que isso era possível. Tinha zonas com frio, sim, mas nem todo mundo tinha esse conhecimento. E nós hoje podemos entender esse povo, porque hoje em dia nós sabemos que existe tecnologia para isso. Da mesma forma como é um bocadinho difícil para a mente humana acreditar que um homem que esteve aqui na terra morreu e depois ressuscitou. Mas eu digo-vos, e digo-vos em verdade, Jesus Cristo ressuscitou. Amém. Ele está vivo e está sentado à destra do Pai. Essas são as palavras que firmam e assentam a nossa fé. Amém. Amém? Que nós servimos um Deus que é o primeiro, que é o último, que esteve aqui na terra, morreu e ressuscitou. O Evangelho do Senhor, não digo que resume-se nisso, mas o Evangelho do Senhor está também baseado nessas verdades, e essas verdades são imutáveis e inegáveis. Quando eu estive orando para poder estar aqui com os irmãos, meu pedido era que Deus hoje mudasse vidas, transformasse vidas hoje. Não amanhã, não depois da manhã, hoje. Ele mudasse vidas e transformasse vidas. Mas a minha fé não pode estar acompanhada simplesmente de experiências antigas, ou porque eu vi, porque
porque aconteceu alguma coisa num outro sítio. Eu preciso que os irmãos também hoje demonstrem fé, que Deus quer fazer algo diferente na sua vida hoje, que Deus quer transformar a sua vida hoje, que Deus quer abençoar as suas obras hoje, que aquele problema que o irmão estava a ter, hoje Deus vai dar a resposta e Deus vai dar a solução. E ninguém pode me perguntar, mas que Deus é esse que é capaz de resolver a minha situação? Porque nós acabamos de ver que é o primeiro e o último. Aquele que morreu, mas aquele que... Esse é o Deus ao qual nós servimos e que hoje vai impactar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Nós vamos continuar aqui com a palavra de Deus e queria pedir para vermos de seguida o versículo 9, que diz assim: conheço as tuas aflições. Nesta versão vem, conheço as tuas obras. Ou seja, Deus conhece a cada um de nós e sabe exatamente o que cada um de nós está a passar. Quando nós acordamos de manhã e não temos dinheiro para transporte, para irmos à igreja, Deus sabe. Quando nós estamos na nossa cama já prestes a dormir e a depressão vem e nos abala, Deus sabe. Quando nós estamos a orar a Deus de olhos fechados, elevamos as mãos e pedimos a Ele, Deus sabe, Deus está a ver as nossas obras. Deus está a ver a tua aflição, a tua preocupação, quando nós começamos a orar e a pedir, mas Senhor, por que eu? Por que essas coisas acontecem comigo? Deus sabe. Muitas das vezes parece que estamos vivos, parece que a nossa vida está boa, está tudo a correr bem, mas tem coisas internamente na nossa vida que só Deus vê e que só Deus sabe, porque Ele é que é o princípio e o fim de todas as coisas que nós temos e das coisas que existem. Muitas das vezes nós temos jovens e até senhores que procuram um emprego melhor, todos os dias acordam, pegam seu CV, põem ali no chão, ajoelham e oram, mas a resposta não chega e a pergunta é: meu Deus, será que esqueceste? Hoje eu trago uma boa nova. A palavra de Deus diz que Deus conhece as tuas obras. Quando o irmão dá oferta aqui na igreja, quando o irmão ajuda aqueles que são pobres, na sua pobreza, no pouco que tem, quando decide compartilhar com mais alguém, Deus sabe as suas obras. Quando nós decidimos perdoar a outra pessoa, quando nós decidimos, em vez de pagar mal, pagamos mal pelo bem, e nós perguntamos, mas quem que está me a ver? Parece que ninguém está a ver, mas segundo aquilo que a palavra de Deus diz, Deus diz: eu conheço as tuas obras. E é esse Deus que nós servimos, Deus que conhece as nossas obras. Amém? A palavra de Deus continua e ele diz assim: e tribulação. Sobre tribulação nós temos um exemplo muito claro. Quando lemos os evangelhos, tem uma certa passagem que Jesus manda os discípulos atravessarem o mar para o outro lado e começa uma tempestade, e no meio da tempestade eles veem um homem a caminhar sobre as águas e eles se assustam, e a primeira pergunta que fazem é: será que é um fantasma? Ai meu Deus, nós vamos morrer. Muitas das vezes na nossa própria vida acontecem coisas, já acontecem situações e ainda podem vir a acontecer situações em que nós vamos pegar a cabeça e nós vamos dizer: ai meu Deus, é hoje que eu vou morrer.
Pode não ser a morte física, talvez, graças a Deus por isso, mas é hoje que eu vou perder o emprego, é hoje que eu vou perder o meu lar, é hoje que eu vou perder a minha família, é hoje que eu vou perder a minha oportunidade. Por quê? Porque Deus abriu uma porta, nós tentamos chegar lá, mas acontecem coisas, pneu do carro fura, a bateria descarrega, vamos tentar pegar o transporte, os transportes estão cheios, parece que tudo coopera juntamente. Contrariando a palavra de Deus, tudo coopera juntamente para que nós não consigamos chegar lá. E era o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam a seguir a ordem de Jesus. Às vezes Jesus nos manda fazer coisas, nós estamos a fazer o trabalho dele, mas as coisas depois não acabam como nós desejávamos. Te perguntamos, mas o que se passa, Deus? Não estou eu a fazer a tua obra. Não estou eu aqui para te servir, não estou eu aqui para me entregar a ti, Senhor. Por quê? Por que, meu Deus, é que essas coisas têm que acontecer comigo? O que eu fiz? Mas hoje, a notícia que estava escondida, Deus diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas tribulações. E Pedro, quando se apercebe que era Jesus, porque Jesus disse, não temas, não temam, sou eu. Ele diz, mestre, se realmente és tu, permita-me que eu vá para junto de ti. Nós muitas vezes duvidamos. Parece que só acreditamos quando a coisa acontece. Nós ficamos 3 meses, 3 anos, 30 anos a orar por um milagre. E quando chega a hora do Senhor, o departamento de evangelismo está a trazer água, mas estamos de jejum, irmão. Estamos de jejum. O departamento propôs no seu coração jejuar até o final dos encontros, né? Eu devia ter bebido água, parece que a igreja sem formação não tinha. E lá estava Pedro a caminhar. Ele ganhou coragem, ele saltou do barco e decidiu caminhar para perto de Jesus, para junto de Jesus. E quando ele começou a caminhar na água, a dúvida começou a aparecer. Isto porque infelizmente, quando o Senhor está a abençoar a nossa vida, aparece alguma voz, aparece alguma tribulação para nos colocar dúvida na própria bênção do Senhor. Mas, irmão, nós oramos. Irmão, veio o culto de avivamento, esteve aqui à frente, os pastores impuseram as mãos, o Espírito de Deus desceu, e a bênção quando chega amanhã, o irmão diz que não, talvez não é. Irmão, é sim a bênção de Deus. Amém? Amém. Deus está a fazer algo na vida de alguém neste momento. É sim a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus. Não rejeites a bênção de Deus. Aleluia. E Pedro fica assoberbado pela quantidade de ondas e agitação do mar em que ele se encontrava. Queria lembrar aos amados irmãos que a situação que ele estava antes era pior, porque ele nem sequer tinha Jesus, mas agora ele tem Jesus. Mas mesmo assim a dúvida, vendo ele a Cristo, a dúvida pesava nos seus ombros e ele começou a afundar. Alguns irmãos podem dizer, é óbvio, né? Quem está na água vai afundar. Mas não com Jesus. Amém. Não importa a situação em que o irmão esteja, não importa o estado que o irmão esteja. Se tiver Jesus, Jesus muda tudo. Jesus transforma tudo. Jesus muda a figura das coisas que nós conhecemos. Nada para Deus é como o homem pensa. Antes, os pensamentos do Senhor são maiores do que nós podemos imaginar. Não existe nada no mundo que Deus não possa tocar. O mesmo Deus que curou o leproso no Antigo Testamento voltou a curar leprosos no Novo Testamento e continua a curar leprosos até hoje.
E não são palavras ditas em vão. Nós temos pessoas aqui no meio que estão à procura de uma bênção de Deus porque têm um problema na pele. Maravilhoso Deus. Aleluia. Esses cremes de pele estão caros, irmãos. Até ele, então nem digo. Obrigada, Jesus. Há quem pegou a cabeça e disse: não, Wagner, tem outros mais caros que a TL. Quem dera se fosse só a TL. Confirmaram. Mas nós servimos um Deus que é atemporal. Ele não está dentro nem sujeito ao nosso tempo. O mesmo Deus que curava a lepra no Antigo Testamento. Para aqueles que viviam no Novo Testamento e não acreditavam no Antigo Testamento, Deus voltou a curar no Novo Testamento. E agora nós que estamos no pós-Novo Testamento, irmãos, pós-Novo Testamento, digo eu, em termos da sequência da Escritura. Vi aqui alguns teólogos já a tomarem notas disso aqui. Então, nós que estamos a ler o Novo Testamento e estamos a ler o Antigo Testamento, nós também, Deus também quer curar, Deus quer fazer coisas grandes aqui na nossa vida. A mesma descida de Pentecostes, que antes foi prometida no Antigo Testamento, foi vivenciada no Novo Testamento. Deus tem preparado para esta noite, aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. E Pedro, Maravilhoso Deus. aflito, como sempre, graças a Deus, porque Deus é Deus. Amém. Amém. E o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom. A perfeita definição de bom é Deus. Deus, mesmo Ele tendo se anunciado, mesmo Ele estando a fazer uma obra, mesmo depois de verem tudo, Deus estende a mão para Pedro. E levanta Pedro. E quando levanta Pedro, não faz como os pais fazem. Eu te disse para confiar em mim. Não. Deus não é assim. Deus não é assim. E diz a palavra que juntos caminharam de volta para o barco. Então é este Deus que nós servimos. É este Deus que nós servimos. Que é o princípio e o fim, aquele que foi morto e ressuscitou. Vamos dar sequência aqui aos versículos. E diz: conheço a tua pobreza. Eu conheço a tua pobreza. Mas entre parênteses ele diz: mas tu és rico. Essa é a tradução mais simples que nós podemos perceber. O conceito de prosperidade, infelizmente, no nosso meio é limitado à quantidade de dinheiro ou ao poder financeiro que cada pessoa tem. Só é considerada uma pessoa próspera uma pessoa que tem bens financeiros. Mas vendo este versículo, que Deus diz: eu conheço a tua pobreza, mas és rico. Ou seja, eu conheço a tua falta. Eu sei que falta. A palavra de Deus nos diz em Salmos que nunca vi um justo mendigar o pão. Mas infelizmente, irmãos, às vezes nós temos que mandar mensagem para outro irmão aqui da igreja a pedir 100 meticais de energia. Não são outras pessoas que mandam, estamos aqui todos. Somos nós, irmãos. A pregação não é de outra igreja, talvez igrejas dos bairros, não. É aqui entre nós. Parece que estamos todos bem por fora, temos roupas limpas por fora,
Estamos bonitos por fora. Se vocês tivessem a imagem que eu tenho vossa daqui, estão todos bonitos. Hoje, pelo menos. Estão todos bonitos. Mas nós sabemos que há entre nós quem passe graves situações de pobreza. Não tem condições. Mesmo para ter vindo à igreja hoje, foi um sacrifício que ele optou. Ou almoço, ou vou para a igreja e volto para jantar. Mas ainda bem que estamos no mês de jejum, não é? Então vou para a igreja e volto para jantar. Eu digo, amados irmãos, que eu já passei por isso. E eu estava aqui na igreja. Houve uma vez, eu voltava para casa depois de evangelizar. E eu tinha 17 anos, era adolescente, acabava de evangelizar. Esse dia estive com alguns irmãos que estão aqui conosco, neste momento. E saímos, evangelizamos por aqui, Avenida Eduardo Mondlane, entrar no Chapa. Eu andava de Chapa. E voltei para casa, eu vi ainda no bairro 25 de Junho, em Chopal. Evangelizamos no Chapa. Desci do Chapa. E eu, enquanto caminhava, o sapato que eu trazia, a minha sapatilha, abriu-se à frente. Aquilo que dizíamos há muito tempo, né? Que estava a pedir pão. Foi o que aconteceu. Os irmãos estão a rir, mas eu chorei. Era uma das minhas sapatilhas preferidas. Foi um presente, alguém deu-me. Eram umas Nikes com a barra amarela e a sola avermelhada. Eram muito bonitas. Muito bonitas. E estragaram-se. E eu estava a vir do Evangelho, eu estava acabado de servir. Deus, eu estava a servir agora, há pouco tempo. O que aconteceu? O que eu fiz para merecer meu sapato, que eu tanto gosto, estragar-se? E minha mãe não ia me dar dinheiro para voltar a cozer o sapato. Não porque ela não queria, amados irmãos, é porque a situação era complicada naquela altura. Os irmãos terem noção, minha mãe é professora até hoje, mas naquela altura era uma professora, não era licenciada, então recebia o salário mínimo e tinha 2 adolescentes por sustentar. Então sapatilhas, irmãos, não era prioridade. E nessa situação de pobreza, eu quis chorar. Nem quis chorar. Meus olhos encheram-se de lágrimas, eu estava para chorar. Mas ouvi uma voz. Eu já dizia, não chora. Amém. Eu disse assim mesmo, não chora. Amém. É verdade. Cristo fala. E isso de chorar também, hoje acabou. Não chora mais. Glória a Deus. Porque o que eu preparei para ti no futuro, o que eu tenho para ti no futuro, e amados irmãos, eu vos digo, o meu futuro é hoje. O meu futuro é hoje. O futuro daquele adolescente de 17 anos é hoje. E Deus disse, o que eu preparei para ti no futuro, Muito obrigada, Jesus. não vai haver problema de sapatilhas, não vai haver problema de sapatos. E se algo se estragar, vais ter dinheiro para poder arranjar. Eu só tinha 17 anos, eu não sabia como Deus ia fazer. Não tinha ideia de como é que Ele ia resolver todos os problemas que nós tínhamos. Porque, conhecendo a realidade moçambicana, é muito difícil a pessoa sair da pobreza para um outro contexto. É extremamente difícil. Ou a pessoa já nasce numa família minimamente organizada e também consegue se incrar na vida, ou então, infelizmente, alguns se perdem no caminho, mas sair de baixo e crescer só com Deus, irmãos. Só com Deus, irmãos. E minha história de sapatilhas, eu tenho certeza que há irmãos com histórias
muito mais tristes do que aquelas que eu vivi. É verdade, amados. Aleluia. É o que eu diga. Obrigada, Jesus. E Deus diz que Ele conhece a nossa pobreza. Amém. Mas Ele não vê as coisas de hoje. Não vê as coisas de ontem, nem as coisas no futuro. Deus vê as coisas de uma só vez, passado, presente e futuro. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Então Ele diz à igreja, mas tu és rico. Amém. Glória a Deus. Ainda não estou onde eu queria estar, mas de certeza já não sou o que eu era. Amém. Já não sou o que eu era. Glória a Deus. Mas Deus diz o quê? Né? Mas tu és rico. Rica. Aleluia. Obrigada. E essa riqueza que nós temos não é de bens financeiros. Se fosse de bens financeiros, Deus ia dizer, mas tu um dia serás rico. E também, irmãos, honestamente, o quão rico é que alguém pode ser até o ponto de dizer eu sou rico? Não é de ninguém. Sempre existe alguém com mais coisas do que nós. E a palavra de Deus ainda nos diz que pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são terrenas. Porque tudo aqui que é terreno, vem um ladrão e rouba. Vem um ladrão e rouba. Quantos de nós já sofremos roubos de coisas físicas? Dói-nos sim quando nos roubam uma vida. Quando é um ente querido, alguém que nós gostávamos. O nosso pai, a nossa mãe, quando nos é tirada. Isso sim dói. Mas a palavra de Deus também traz consolação e diz que o quê? Que essas coisas doem para aqueles que não têm esperança. Que não sabem que há uma vida após a morte. E que depois deste tempo aqui, nós todos estaremos juntos com Jesus e estaremos ressurretos com eles. Então, não fiquem tristes, irmãos. Não seja morte. Não seja o roubo, não seja a perda, não seja a doença, qualquer coisa. Não fiquem tristes, irmãos. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. É impressionante como sempre vão existir pessoas a falarem mal de nós. Sempre a falarem mal de nós. Desde que nascemos, pessoas a falarem mal de nós. Se até estes homens da Bíblia, que estavam numa cidade rica, mas eram pobres, tinha pessoas que falavam mal deles. E quem falava mal deles? Os judeus. Aqueles que se diziam entendidos, sábios da palavra. Aqueles que se diziam únicos filhos de Deus no mundo, mas os mesmos que estiveram a gritar queremos Barabás na crucificação de Jesus. Diz a palavra de Deus em outra parte que nós devemos nos alegrar quando sofremos muitas aflições, porque estamos a experimentar um pouco daquilo que Jesus sofreu. Então, amados irmãos, devemos nos alegrar. Amém? Em primeiro lugar, porque somos ricos. Somos ricos. Amém? Não dizemos isso de boca para fora. Está escrito na palavra de Deus. Podemos passar para o versículo 10. A palavra de Deus diz: nada temas. A palavra de Deus diz: não temas. 2 versículos em Salmos que tocam e guiam muito aquela que é a minha vida. O primeiro é o Salmos 23, o versículo 1. Se tiverem a versão em inglês, diz uma coisa um bocadinho diferente. Diz: The Lord is my shepherd, I shall not want. Não me peçam para falar mais coisas em inglês, só ensaiei até essa parte.
Diz, o Senhor é o meu pastor. I shall not want. Como meu inglês não é muito bom, want é querer. Want, querer. Então ele diz, I shall not want. Eu não vou ser uma pessoa querente, que quer coisas, procura coisas, toda hora pede coisas. Porque Deus isto, Deus eu preciso disto, porque Deus por toda hora quer coisas. Não, irmãos. Se o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Não precisa pedir, irmão. Nada te faltará. Amém? Não precisamos ser pessoas que sempre se ajoelham para pedir coisas a Deus. O outro versículo diz, quase que eu tropeçava quando eu vi o ímpio a prosperar. Nós vemos as pessoas com saúde, que às vezes nós não temos. Nós temos que nos esconder mediante as roupas, porque aqui em Moçambique é o efeito contrário. Quando você emagrece é porque as coisas estão mal. Nos outros países as pessoas fazem dietas para emagrecer e exercício. Mas aqui em Moçambique não. Você emagrece, está mal, está a sofrer. E nós vemos as outras pessoas a crescerem, a terem coisas. E a palavra de Deus diz que quase que o meu pé caía, mas no final eu entendi o que Deus queria comigo. E aqui o próprio Deus diz a nós, nada temas das coisas que hás de padecer. Podemos repetir juntos, irmãos? Nada. Acho que isso podemos dizer ao irmão que está ao nosso lado. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eu te falo por experiência própria. Um fato curioso Glória a Deus. é que os irmãos falam ao mesmo tempo uns para os outros. Eu nunca entendi essa parte. Era suposto um falar, ouvir, depois o outro falar também. Podemos tentar assim, irmãos, que para as pessoas entenderem, né? Amém. Uma salva de palmas para vocês, irmãos. Vocês são amados. Nada temas. Digo-vos em verdade. Os problemas não acabam. Mas eu nunca vi o sol se preocupar em se pôr. Ninguém acorda aqui e diz, meu Deus, será que hoje vai anoitecer? Todos nós temos certeza que se amanheceu, vai anoitecer. Todos nós. É certeza que nós temos. Mas houve um dia, irmãos, está na Bíblia, que o sol parou. O sol parou. Josué orou e o sol parou. Hoje em dia nós estamos entendidos, mas houve outro dia que era dia, tinha sol. De repente veio uma bola, fechou o sol, escureceu tudo. Aconteceu um eclipse. Nós hoje em dia sabemos o que é. Mas antigamente o medo surgia. E eu estou a falar coisas de cima que nós não temos absolutamente nenhum controle. E por nós sabemos que não temos nenhum controle de duas coisas. Nós não nos preocupamos, nem temos medo. Alguém consegue se identificar? Quantas coisas o irmão não tem controle na sua própria vida? O irmão não consegue, por vezes, até decidir qual camisa vai usar naquele dia. O irmão não tem certeza se amanhã vai receber a chamada que tanto espera.
O irmão não tem certeza se a doença vai ser curada ou não. O irmão não tem certeza do diagnóstico do médico ou não. O irmão quer tentar confirmar, o irmão quer tentar controlar, mas nós não temos capacidade de controlar as coisas. Não devemos nos preocupar com aquilo que nós não conseguimos controlar. E a palavra de Deus diz: não temas das coisas que hás de padecer. Já nos avisa de antemão que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esta palavra é verdadeira. Queria lembrar os irmãos que é do Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Aquele que sabe de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós iremos. Amados, nada tem mais. Fear not. Não tenham medo. Há um estudo científico que diz que o medo é uma coisa boa porque nos protege de fazer coisas erradas. Ou seja, o irmão, como tem medo de cair, então desce as escadas com cuidado. O irmão tem medo de fazer acidente no carro, então conduz devagar. Mas, amados, vocês sabiam que a pessoa que menos tropeça é o cego? A pessoa que tem a menor probabilidade de tropeçar quando anda na rua é o cego. Ele sempre tem uma bengala à frente e ele vê exatamente por onde é que ele vai andar. Já nós, que temos os 2 olhos, coisa que mais fazemos, os nossos sapatos testificam, é tropeçar. Nós tropeçamos, batemos na quina mas temos 2 olhos. Irmão, se até uma coisa simples nós não conseguimos controlar, quanto mais esse problema que o irmão tem. Só Deus. Então, irmão, não tema, não se preocupe, porque só Deus é que pode tomar conta desse assunto. Amém? Não existe nada que o irmão possa fazer para mudar essa situação, senão Deus. A palavra de Deus diz: fear not, não temas as coisas que has de padecer. E aqui ele dá o exemplo para essa igreja: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Bem nós sabemos que um dia para o Senhor são 1000 anos. Então quando o Senhor diz 10 dias teremos tribulação, quando o Senhor diz amanhã vais ter a tua resposta, nós sabemos que pode ser exatamente amanhã, ou pode ser amanhã em breve, mas uma fé nunca nos falta. Nós sabemos que teremos a resposta. Nós sabemos que teremos a resposta. E eu digo em verdade, a algumas pessoas o Senhor quer responder esta noite. Aleluia. Eis-me aqui, Jesus. Obrigada, Jesus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos interceder, irmãos, quando fazemos o apelo. Diz a palavra de Deus que o nosso Deus tem coroas para cada um de nós. Tem coisas que Ele quer dar a cada um de nós. A Bíblia também promete para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, que Ele vai escrever os seus nomes no livro da vida e que vão viver uma vida assim com abundância. Abundância de bênçãos, abundância de vitalidade, abundância de saúde, abundância de fé. E nós cremos que esse nosso Deus vai fazer isso e muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, esta noite, se temos alguém aqui na nossa casa que vem aqui pela primeira vez, pode até talvez nem ser a primeira vez, mas nunca tomou o passo de fé de se achegar aqui para frente, queria pedir para onde estiver, que levante a mão. Diga: eu ainda não fui para ali para frente.
Já estou aqui na igreja, talvez hoje é o primeiro dia, é nossa querida visita. De onde está? Pode levantar a mão. Queria convidar a vir para aqui para frente. Venham para aqui para frente. Dê um passo de fé. Um passo de fé. Venha para aqui para frente. Eu preciso vir para aqui para frente. Dê um passo de fé. Venha para aqui para frente. Ainda estamos à espera. Nós acreditamos que ainda tem mais alguém que quer dar esse passo de fé. Venha aqui para frente. Venha aqui para frente. Estamos ainda à sua espera. Todos nós já tivemos que vir aqui à frente. Venham aqui para frente. Aleluia. Boa noite. Nós aqui dissemos a paz do Senhor. A primeira vez que eu ouvi a paz do Senhor também foi aqui nesta igreja. Eu nem sabia que as pessoas se cumprimentavam assim. Então nós aqui saudamos com a paz do Senhor. É o que nós desejamos uns para os outros. A paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja contigo. Não importa a situação que estás a atravessar, não importa o problema que estás a atravessar, que a paz de Deus esteja contigo. A salvação das nossas almas é a coisa mais preciosa e a coisa mais importante de tudo aquilo que qualquer pastor ou qualquer pregador possa fazer ou dizer. E a decisão que vocês tomaram foi a melhor. Eu já tomei essa decisão. As pessoas que estão atrás de vocês também já tomaram essa decisão. E a caminhada não é fácil, mas é possível. É possível. E ninguém vos diga que já é tarde, que demorou, devia ter vindo quando criança. Começa agora. E é de agora para sempre. Porque esse Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A mesma pessoa, o mesmo Deus, o mesmo ser que me recebeu a primeira vez que eu vim para aqui é a mesma que estavas a receber hoje. Vamos curvar as nossas cabeças e a pedir à igreja para que nos ajudasse a orar e vamos repetir essas palavras, tá bem? Senhor Jesus, muito obrigado pela salvação da minha alma. Esta é a minha primeira oração a Ti. Mas eu quero fazer mais orações a Ti. Eu quero fazer mais orações a Ti. Porque agora Tu és o meu Senhor, és o meu Salvador, o meu amigo, o meu Pai e o que cuida de mim. Abençoa a minha vida. Perdoa os meus pecados. Dá-me um novo nome
e escreve o meu nome no livro da vida. Ensina-me a perdoar, ensina-me a amar, ensina-me a ser uma pessoa melhor. Que este meu passo de fé possa ser a consolidação da minha vida em Ti. E a partir de hoje, o nome que eu tinha, acrescento o sobrenome de Jesus. Porque eu agora sou uma pessoa de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor.